amigos, graça e paz. Vamos começar os nossos estudos sobre o Novo Testamento. Neste vídeo a gente vai fazer uma introdução sobre o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então a gente tem aqui o Evangelho segundo Mateus, que é o título dele. A gente tem aqui a junção em Evangelho de dois vocábulos, tá? Que eu vou transliterar para a gente entender o que significa. Ele é Evangelho porque vem de duas palavras gregas que significa eu, angelion. Não estou usando as letras gregas para ficar mais fácil, estou transliterando para as nossas letras. E esse eu aqui significa bom ou boa. E angelion é mensagem, notícia. Então o Evangelho, na verdade, é uma boa notícia, é uma novidade, é algo bom que aconteceu, que é transmitido. A gente vai até fazer associação nessa palavra angelion com anjos, porque anjos são mensageiros, então tem essa mesma raiz mesmo. Então a gente tem aqui boa notícia. Então os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são a boa notícia de que o Filho de Deus tinha chegado. O Antigo Testamento vem anunciando que chegaria um Messias, um novo rei para o povo de Israel, e esse rei chega na pessoa de Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então o Evangelho é a boa notícia da chegada desse Filho de Deus. Tá? E, como a gente comentou, a gente tem aqui esse livro abrindo o Novo Testamento. O Antigo Testamento se encerra e a gente abre o Novo Testamento. Bom, então a gente tem aqui uma separação dos evangelhos, didaticamente, os teólogos costumam separar dessa forma. A gente tem aqui os evangelhos sinóticos, ou sinópticos, que são os evangelhos a partir de um mesmo ponto de vista. Essa palavra sinóticos significa sobre o mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas eles vão ter uma mesma visão do Evangelho, tanto que eles vão trocar informações em muitos trechos, um vai consultar o outro. Então a gente vai ver muito conteúdo repetitivo, às vezes com uma variação pequena de palavras ou de ideias, mas temos muito material em comum entre esses 3 evangelhos. Tá? Então lembrando que os evangelhos são a boa notícia da vinda de Jesus Cristo. Então a gente vai ter a história acerca de Jesus Cristo nesses 4 primeiros livros, do nascimento dele, o ministério dele, a morte, a ressurreição, vão estar nos evangelhos. Então a gente tem os sinóticos, que partem de um mesmo ponto de vista, têm as mesmas ideias, e a gente tem um evangelho não sinótico, que é o evangelho de João. Tá? Então a gente tem João como um evangelho também contando a história de Jesus Cristo, mas com muita novidade, muita coisa diferente dos outros livros. Tem muita coisa que não tem paralelo nos outros evangelhos. Tá? Então lembra essas 2 separações aí, os sinóticos e um não sinótico, que é o livro de João. A autoria do livro de Mateus, a gente tem algumas evidências tratando sobre esse livro, de que a autoria realmente é de Mateus. E sempre se tem uma preocupação sobre a veracidade, a autenticidade do livro, se foi realmente aquela pessoa que escreveu. Então a gente tem Mateus como sendo um publicano. Publicano é um cobrador de impostos. Tá? Era um funcionário do governo que tinha a função de cobrar impostos do povo. Então essa era a função original dele. E a gente tem ele como sendo o autor desse livro. A gente tem um testemunho histórico muito grande, principalmente na igreja primitiva, os escritores do período inicial da igreja de Jesus Cristo fazem menção a ele, então a tradição é levada muito em conta para comprovar a veracidade, a autenticidade dos livros, até porque eles estavam mais perto da época em que o livro foi escrito. Então muito relato acerca do autor, não, foi Mateus que escreveu o livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, fazendo menção o tempo todo ao nome dele associado ao livro, e isso serve como
uma boa fonte para a gente comprovar a autenticidade do livro. Tá? A gente tem ele como cobrador de impostos, e nesse livro a gente vê uma frequente menção a dinheiro, né? A gente vê ele tocando em assuntos relacionados a números, dinheiro. Isso também comprova essa associação do livro com alguém que entende dessas questões financeiras. Tá? A gente tem aqui, historicamente, os cobradores de impostos eles têm conhecimento de taquigrafia. Tá? Taquigrafia é uma escrita rápida, muitas vezes utilizando símbolos, né? Então, isso possibilitaria ele de registrar os discursos de Jesus na sua íntegra, por exemplo, né? Se ele assistisse ou ouvisse alguém falando, ou tivesse contato com algum testemunho histórico, ou quem sabe até com o próprio apresentador do conteúdo, ele conseguiria registrar aquilo ali rapidamente e depois fazer a transcrição para a língua que fosse necessária, como a gente vai ver aqui, para a língua grega. Mas esse conhecimento que alguém dessa função tinha à época favoreceria muito a escrita, então também serve como sustentação para a autoria de Mateus para esse livro. Tá? Então leva o nome dele no título, e ele verdadeiramente deve ter escrito isso. Esse livro ele é o mais citado entre os evangelhos na igreja primitiva. Então, se a gente pega os escritos da igreja primitiva, o Mateus é o que foi mais citado, né? Então, se ele foi muito citado, é porque as pessoas tinham ele como uma fonte de consulta fidedigna, né? E como mencionava muito o nome de Mateus como sendo o autor, então isso também é uma comprovação de autoria dele. A gente vai ter uma associação dele nos livros de Marcos e Lucas como Levi. Então, algumas vezes, quando nós virmos lá nos outros evangelhos, o termo Levi está se referindo a Mateus. Tá bom? Então, ele é Mateus o publicano, né, como ele também é chamado. Ele pode ser chamado de Levi também, que era um outro nome que era utilizado para ele. Sobre o texto dele, sobre a redação, a gente tem muitas citações dele comprovando a antiguidade dele. Então, alguns livros apócrifos, como Didaquê, Epístola de Barnabé, a gente tem Inácio, Justino Mártir, que são autores e escritos muito antigos, né? Então, se a gente tem livros antigos citando Mateus, isso comprova que Mateus era anterior a eles e era um livro antigo também. Isso descarta a possibilidade desse livro ter sido escrito num outro período, né, bem posterior, e terem associado ele ao período posterior a Jesus Cristo, tendo registrado Jesus Cristo. Então a gente descarta essa possibilidade de ser um livro mais recente, que foi uma fraude. Então, se a gente tem menções a ele em livros antigos, é porque esse livro tem sua antiguidade comprovada. Tá? Ele tem um texto grego sem marcas de tradução. Então ele não teria sido escrito por outra pessoa e veio Mateus e traduziu ele para o grego. Ele não tem essas marcas. A possibilidade, ao que a gente chegou a mencionar anteriormente, é que Mateus tenha escrito ele por taquigrafia, né? Aquele registro rápido dos discursos, daquilo que tem que se escrever, principalmente dos discursos de Jesus. E posteriormente ele fez a redação em grego. Então depois ele com calma pegou aquela redação taquigráfica dele lá e fez a transcrição direto para o grego, né, sem ter sido traduzido de outras línguas, como o aramaico, né, ou o próprio hebraico. Possível disposição do Evangelho de Marcos, ou seja, é bem possível que Marcos já tivesse sido escrito, apesar de Marcos vir depois na Bíblia, é possível que Marcos já tenha sido escrito e Mateus tenha usado ele como fonte. Tá? Existem estudos mais aprofundados sobre isso, mas para a gente ter uma noção da questão histórica, Marcos pode ter sido escrito antes e Mateus foi lá, né, na hora de fazer o seu texto, consultou e tirou muita coisa diretamente de Marcos. Tá? A data é anterior a 70 depois de Cristo, porque essa é um marco. A gente não tem um período exato da escrita do livro de Mateus,
Mas uma certeza se tem é que ele foi escrito antes de 70, porque 70 depois de Cristo foi a destruição de Jerusalém, né? Jerusalém foi destruída. E no livro não faz menção a isso. Um fato tão importante para o povo judeu, que foi a destruição do ano 70, se Mateus tivesse sido escrito depois do ano 70, em algum momento teria se registrado isso. Então a gente não tem indicação nenhuma de ruínas em Jerusalém, de destruição, né, de incêndio acabando com a cidade, não tem essas menções. Então a gente considera que foi escrito antes de 70, sem ter uma data específica para ele ter sido escrito, até porque não tem uma data no próprio livro dizendo isso. O que a gente tem lá sobre a destruição de Jerusalém é uma profecia de que a cidade seria destruída pelo próprio Jesus Cristo. Em Mateus 24, ele vai mencionar lá, não ficará pedra sobre pedra, e quando a gente lê, gera até uma dificuldade de entendimento. A gente não sabe exatamente se Jesus Cristo está falando da destruição que vai vir ali em 70 depois do seu nascimento, aproximadamente, ou se ele está falando de questões escatológicas lá do fim dos tempos, quando tudo vai ser destruído, né? Mas a gente tem essa menção a uma destruição em Jerusalém, logo no início ali do capítulo 24, pelo próprio Jesus Cristo. Tá? Quando a gente chegar lá no capítulo 24, se Deus permitir, a gente comenta melhor sobre isso. O público-alvo de Mateus seriam os convertidos do judaísmo, ou seja, os judeus se convertiam a Jesus Cristo, passavam a considerar ele realmente o Messias, e Mateus escreve para eles originalmente. Obviamente que as escrituras sagradas às vezes tinham um público-alvo histórico lá para quem foi escrito, e vai servir de testemunho, vai servir de ensinamentos para a gente até os dias de hoje. A gente está numa outra região, milhares de anos depois, né? Já chegamos na casa aí de 2000 anos depois, mas na época havia um direcionamento de público, e isso é comprovado porque ele usa o Antigo Testamento com muita frequência. Ou seja, os judeus tinham o Antigo Testamento como a lei, como a fonte deles de fé. Então, se você faz um livro falando de um Messias, tendo menções ao Antigo Testamento, que é o livro dos judeus, então a gente tem ali um direcionamento. Estou falando, explicando para aqueles que consideram esse livro do Antigo Testamento, esses livros do Antigo Testamento como fonte, né? Então a gente tem aqui as citações ao Antigo Testamento, fazendo uma comparação aqui. Mateus vai fazer 93 citações ao Antigo Testamento, né? Marcos vai fazer 49, Lucas tem 80, uma quantidade expressiva também ao Antigo Testamento em Lucas, e João só vai fazer 33 menções ao Antigo Testamento. Então a gente observa aqui que Mateus tem uma quantidade bem superior aos demais ao Antigo Testamento, indicando que ele queria fazer registro de alguns pontos do Antigo Testamento e trazer ali a informação de que o Messias tinha chegado. Então o que ele queria com isso? Ele queria demonstrar que Jesus cumpria a profecia do Antigo Testamento. O que a gente tem no Antigo Testamento? Um direcionamento de que vai vir um Messias, né? A gente consegue encontrar indicações de Jesus Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. Até no livro de Gênesis a gente encontra. Não vai encontrar lá a palavra Jesus, né, o nome Jesus Cristo. Mas a gente consegue encontrar, com estudos mais aprofundados algumas vezes, indicações de que está vindo alguém aí, um Messias, alguém para reinar, né, que o Filho de Deus está por vir. Algumas menções mais diretas, né, como Isaías falando sobre ele. Então, o que Mateus estava tentando fazer é o seguinte: ensinar aos judeus que aquela profecia de que viria um rei, de que viria o Filho de Deus, de que viria o Messias, tinha se cumprido. Então ele consegue fazer a associação entre o Antigo Testamento e o Jesus que tinha nascido, estava exercendo seu ministério na Terra. Então ele tenta dizer aos judeus, né, e principalmente ali os convertidos, de que Jesus era o Messias de Israel e aquele reino prometido aquele reino prometido no Antigo Testamento era aquele reino instaurado.
Claro que precisava de muitas explicações acerca disso, porque os judeus esperavam algo diferente, né? A expectativa dos judeus era que viesse um rei poderoso em cima de um cavalo, reinando, guerreando, vencendo batalhas, cuidando do povo ali durante as suas lutas. E Jesus vem ensinar pra gente que essa questão de reino é uma questão muito mais espiritual do que terreno, né? Então essa é a questão que a gente vê, esse conflito que às vezes se encontra entre o cristianismo e o judaísmo. Os judeus esperavam um certo Messias, e Jesus, ao invés de vir montado num cavalo branco, entra num burrico, né, na cidade. Então meio que decepciona um pouco os judeus, e existe essa dificuldade de entendimento de que ele é o Messias que o livro dele estava anunciando, tá? E um outro ensinamento que a gente tem no livro de Mateus é que a fé em Jesus não é um repúdio ao Antigo Testamento, né? Porque alguns podem entender o seguinte: a gente chega com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vem à Terra, né? Tem os seus ensinamentos, suas curas, sua morte pela humanidade, tem a sua ressurreição. Aí a impressão que se tem, não, agora o Antigo Testamento não serve de mais nada. Algumas doutrinas religiosas até pensam dessa forma: não, a gente tem que abolir o Antigo Testamento, o que serve agora é o Novo Testamento, é o que vai vir a partir de Jesus Cristo. Não, até o próprio Jesus Cristo, nos Evangelhos, vai estar registrado ao próprio Jesus Cristo fazendo menção ao Antigo Testamento, que deve ser cumprido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento. O que acontece é que Jesus às vezes traz os ensinamentos tentando esclarecer coisas que não foram entendidas no Antigo Testamento, tá? Então o Antigo Testamento ele não é desacreditado, não é revogado, ele continua valendo, e o que a gente tem agora são os ensinamentos de Cristo e o entendimento correto acerca do Antigo Testamento, tá? A bem da verdade, algumas coisas realmente não se fazem mais necessárias, né? O sacrifício de animais, uma série de questões que a gente vai discutir aí ao longo dos livros, mas não se repudia o Antigo Testamento, porque ele continua tendo a sua validade, e o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo vai fazer menção a isso. Então o livro de Mateus vai fazer essa relação, mostrando que o Antigo Testamento tem a sua importância ainda, tá? É importante a gente entender que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, né? Ele direciona o leitor, o cidadão lá a figura de Jesus Cristo. Então o livro diz que os livros do Antigo Testamento vão mostrando para a gente que viria Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem, então ele é a comprovação de que o Antigo Testamento tem a sua validade, tem a sua importância. A gente tem aqui um pequeno esboço para a gente entender o conteúdo de uma forma geral, o que a gente vai encontrar no livro de Mateus. A gente tem o nascimento e a infância dele, né? A gente tem aqui o nascimento e a infância de Jesus Cristo. A gente tem o começo do ministério dele. Depois a gente tem o ministério de Jesus na Galiléia, na Pérea, na Judéia e em Jerusalém. Um fato interessante aqui é que Jesus não teve grandes espaços, grandes viagens para levar os seus ensinamentos. Então a gente entende que é até um milagre que nós hoje, num outro continente, muito tempo depois, ainda recebamos os ensinos de Jesus, porque foi um ministério muito local, né? Ele não se expandiu muito em termos do ensinamento próprio, vindo diretamente de Jesus Cristo. Claro que seus discípulos iam para outras cidades, né? Isso foi se espalhando pelo mundo e chegou até nós aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas Jesus em si não fez longas viagens para levar os seus ensinamentos. A gente tem aqui um mapa que nós usamos até recentemente nos vídeos sobre o período interbíblico, e mais uma vez eu fiz questão de deixar esse mapa, inclusive com as linhas, né, políticas de hoje, as divisões dos países de hoje, só para a gente ter uma noção. Obviamente que os países dessa configuração não existiam naquela época, né? O próprio Brasil ali não tinha uma divisão política ali dos outros países, era tudo natureza, tribos indígenas. Então mas eu fiz questão de manter essas linhas para que houvesse um entendimento da localização onde essas coisas estavam acontecendo, tá? Então o que a gente tem aqui é o ministério de Jesus sendo exercido ali nessa marcação
nesse ponto. Então a gente tem aqui esse ponto aqui onde fica Judéia, Jerusalém, Samaria, né? A região da Palestina fica aqui nessa regiãozinha aqui. E a gente tem, né, o que estava acontecendo aqui. A gente chega a comentar isso nos livros, nos vídeos sobre o período interbíblico. A gente tem aqui aproximadamente o Império Romano controlando toda essa região aqui, tá? Um pouquinho da África, essa áreazinha aqui, aí tem mais ou menos essa região aqui controlada pelo Império Romano, tá? Então, a região onde Jesus estava era controlada pelo Império Romano, a considerar aí Herodes, que perseguiu as criancinhas inicialmente. Então a gente tem essa noção de onde as coisas estavam acontecendo. Então a gente tem Jesus Cristo exercendo seu ministério bem aqui na extrema direita do Império Romano, tá? E ele fica só aqui nessa região, tá bom? Para a gente ter uma noção de onde Jesus Cristo estava no mundo, tá? Lembrando que a gente está falando de cerca de 1500 anos antes do descobrimento do Brasil. Então aqui que a gente tem aqui nessa região, muita floresta, muita natureza, também nas Américas, né? Não tem algumas sociedades indígenas, né, até avançadas, poderiam já ter suas influências aqui nessa região, mas como a gente conhece cidades, prédios, não tinha nada disso aqui, ainda estava muito longe de acontecer a expansão comercial e marítima da Europa indo lá para as Américas, tá? Então, para a gente ter uma noção que as coisas estavam acontecendo, a gente está vendo aqui o Império Romano, mas onde a gente está aqui especificamente nas Américas, a gente tinha uma configuração bem diferente do que temos hoje, tá bom? Dando uma ampliada só naquela regiãozinha ali onde Jesus estava, a gente tem aqui o ministério de Jesus na Galileia. A gente observa ali um pouquinho mais ao norte da região, tá? O que a gente tem aqui é o Mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo. Para a gente lembrar o que a gente estava vendo ali no mapa anterior, essa região aqui é um pouquinho acima da África, né? É aqui que a gente está. Então a gente tem mais ali embaixo a Pérea. A Pérea era toda a região que era depois do Rio Jordão. Então o pessoal atravessava o Jordão, eles iam para a Pérea, tá? Só para a gente entender, o Rio Jordão, ele está passando aqui. Rio Jordão, se tiver dificuldade de enxergar, ele está passando aqui, nessa região aqui. Então o pessoal cruzava o Rio Jordão, chegava na Pérea, tá? A gente tem lá mais ao sul, a gente tem a Judéia, a região da Judéia, e a cidade de Jerusalém, ali naquela área, tá? Então aqui a gente tem uma noção de que o território em que Jesus pregou, que ele ensinou, que ele curou, que ele exerceu seu ministério de uma forma geral, não era um território muito expandido, não era algo muito grande, não fez longas viagens indo para a África, para o Oriente. Então ele estava nessa região e daqui os seus ensinamentos foram espalhados para o mundo, chegando até a gente hoje em dia. Continuando aqui o esboço, a gente vai ter a paixão de Cristo, a paixão de Jesus Cristo, né, mencionado no livro de Mateus. E vale a gente lembrar que essa expressão paixão, né, utilizada até em títulos de filmes, de livros, não está relacionada a amor, né, a relacionamento amoroso. Né? Alguns acreditam que é a paixão de Cristo porque Jesus se apaixonou pela humanidade, ele foi lá e morreu por ela por amor. Não é bem isso não. Essa expressão paixão, que muitas vezes causa alguma confusão, ela vem de uma palavra latina, passio, que significa sofrimento. Então sempre que você vir a paixão de Cristo, está relacionado àquele trajeto dele lá de sofrimento, desde a última ceia, pela Via Crucis, depois a morte dele na cruz. Então a paixão dele está relacionada a isso. Vem de uma palavra que não significa essa paixão amorosa, não. Está relacionado ao sofrimento dele, tá? O desgaste físico, emocional dele durante esse trajeto até a sua morte.
Tá? E a gente vai ter também no livro de Mateus a ressurreição de Jesus. Né? Jesus, após a morte dele, ao terceiro dia ele ressuscita e tem encontros com algumas pessoas. A gente vai ver isso mais claramente. Então a gente encerra aqui o nosso vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que a gente tenha tido uma noção do que é o livro de Mateus. Nos próximos vídeos nós vamos entrar no livro de Mateus, vamos por cada subtítulo explicando um a um, e acho que vai ser bem interessante, vão ser bem interessantes esses vídeos. Espero que vocês assistam e obrigado pela atenção de cada um. E até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe. Na tua palavra encontrei vida, e essa vida